volta com o Tribuna Independente nessa noite em que o nosso convidado é o Dr. Márcio Sérgio Cristino, ele que é primeiro vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público. A temática dessa noite, o aprofundamento nessa noite é sobre crime organizado. Falando sobre crime organizado, a gente tem visto aí pelos grandes veículos de comunicação que o crime organizado estaria se movimentando, fazendo até algumas ameaças relativas à Copa do Mundo. O senhor acredita que essas ameaças, elas têm realmente algo de sólido, concreto, ou é mais para marcar presença e dizer, olha, a gente existe? Duvidoso. Por quê? Porque o interesse dessas organizações é lucro. O que eles querem é dinheiro. Então, a ideia deles de lucrar é a ideia de vender. Então, o objetivo deles na Copa seria, ou prioritariamente, vender, e vender em dólar para o turista que vem para cá. Então, o interesse deles é vender e vender bem, ganhar dinheiro. Eles não têm, primariamente, o interesse em praticar crimes, em sequestro. Não, eles podem ganhar tráfico. Tem um segundo aspecto, é que se eles houvesse uma ação direcionada, eles sofreriam também um revés muito grande, porque eles seriam objeto de uma intensa ação policial. Então, também não seria bom para eles em termos de negócio. Então, em princípio, você pode falar que nenhuma análise, pelo menos uma análise inicial, eles não teriam nenhum interesse, muito pelo contrário, eles teriam interesse em permanecer na sua atividade cotidiana buscando lucro. Agora, exceto a possibilidade de existir alguma situação que de agora ninguém está prevendo e que possa agir como um gatilho nesse sentido, exceto essa hipótese que eu não conheço no momento, eu duvido que qualquer tipo de ameaça seja efetiva. Crime organizado. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o crime organizado está se tornando, como o senhor mesmo disse, cada vez mais sofisticado. E essa sofisticação, é claro que exige recursos, como a gente já conversou, mas existe também, por outro lado, o papel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O que é esse grupo? O que faz esse grupo? Que recurso tem esse grupo? Como é que a gente, enquanto Estado, também a gente tem destinado uma verba X ou Y para o combate ao crime organizado? Isso existe? Existe. Eu, enquanto promotor, atuei no GAECO, no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, justamente nos processos relativos ao sistema prisional, que era a minha área de concentração, digamos assim. Esse grupo ele é composto por diversos promotores de justiça. Hoje em dia, na minha época ele era menor, hoje em dia ele já tem, esse grupo já se espalha pelo estado inteiro, ele tem unidades separadas que executam um trabalho de inteligência e investigação voltado para o combate ao crime organizado, não só do sistema prisional, mas sim também de várias formas, vários outros tipos de criminalidade. Recentemente fez uma operação Ouro Branco, acho que, salvo engano, em São José do Rio Preto, uma operação brilhante de um colega meu chamado João Santaterra, excelente atuação do Ministério em cima de crimes financeiros. Você tem o GEDEC, que trabalha com crimes, lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. Você tem essas unidades, são unidades onde você tem uma atuação específica. Por quê? Porque para esse tipo de crime, há necessidade de um foco ou de uma atividade direcionada. Se você tem um trabalho cotidiano para fazer, você não pode parar e analisar ou participar da investigação diretamente para depois trazer essa investigação à juízo. Então você tem a necessidade da criação de um grupo de promotores para trabalhar especificamente nessa área. A experiência foi bem sucedida e se repetiu no Brasil inteiro. Hoje, quase todos os estados da federação, nós temos GAECos também. Tem já mais perguntas com o Paulo, perguntas de telespectadores, mas a minha pergunta agora vai bem assim naquilo que a gente tem visto recentemente, ao menos final do ano passado, início desse ano, a questão dos black blocs, que realmente foram se tornando cada vez mais presente na sociedade, se manifestando e, ao mesmo tempo, ganhando as manchetes dos jornais, das TVs. Eu queria perguntar sobre isso. É uma espécie de organização? Tem a ver com o crime organizado? O perfil dos black blocs, pelo menos se conhece, é um perfil diferente, não é propriamente uma organização criminosa. Como a gente sempre faz, esse tipo de manifestação, esse tipo de atuação surgiu de uma maneira muito recente e nós não temos uma legislação específica que aborde essa questão. Ao que se saiba, nós estamos para
uma atividade legislativa, está sendo editada uma lei, um diploma que vai criminalizar algumas figuras em cima das manifestações de atuações que seriam consideradas danosas ou criminosas. Então, há um tipo de comportamento que não tem um parâmetro idêntico ao do crime organizado, mas que, na nossa legislação atual, você não tem uma previsão específica para isso. Tanto assim que, ao que se sabe, brevemente nós teremos uma legislação específica. Vamos então a mais perguntas de telespectadores e gente que participa pelas redes sociais, você que escreve para a gente, para tribuna@redevida.com.br, a participação do público, do telespectador com a gente. Vamos lá. Sim, você participa através do facebook.com/redevida, enviando sua mensagem para a gente. O Marcos Pedreira de Cajamar, ele deixou a pergunta dele já há algum tempo para a gente. Uma pergunta interessante, ele fala, recentemente os parlamentares entraram com um projeto de lei que classifica manifestantes brasileiros, manifestantes baderneiros de terroristas, o que permitiria medidas mais drásticas. O PCC fecha lojas, mata juízes, policiais, queima ônibus e ninguém criou um projeto de lei desse mesmo porte. Isso demonstra um apoio político ao crime organizado? Essa é a pergunta do Marcos. Ou medo do crime organizado? Não, isso é um equívoco, porque recentemente foi editada uma lei que prevê exatamente o combate ao crime organizado. Então, há uma legislação, aliás, uma terceira, acho que é a terceira ou quarta geração desde que comecei a atuar na área de legislação, dessa vez uma legislação ainda mais severa. Então, há sim uma nova legislação efetiva. Essa legislação contempla também a possibilidade de ação de grupos terroristas. Então, você teria o grupo terrorista, talvez em determinados aspectos, inserido dentro da lei do crime organizado, o que nos diferencia dos países anglo-saxões, ou principalmente dos países europeus em geral. Mas, no que tange aos black blocs, eu não vi essa legislação nova ainda, essa legislação está em discussão, então nós não temos como avançar sobre a possibilidade do que pode acontecer ou que não pode acontecer. A resposta que eu posso dar hoje é que a lei de crime organizado, sim, foi reformada e recentemente. O Paulo falou ali do nosso telespectador que fazia uma citação sobre ônibus e o efeito aos ataques a ônibus em várias partes do Brasil. Por que se escolhe o ônibus? É porque dessa forma terá mais visibilidade, é uma forma fácil de se tornar, ocupar as primeiras páginas dos jornais, para amedrontar a população. Qual que é o objetivo? Assim, as estratégias usadas para aterrorizar a população? Atingir ônibus porque é fácil. Essa é a resposta. Você não necessariamente vai ter um crime organizado, mas qualquer grupo que pretenda atingir um resultado rápido, de ser visto rapidamente, causar um dano grande, chamar a atenção, você tem a possibilidade de você atacar o ônibus. Por quê? Porque você não consegue proteger todos os ônibus ao mesmo tempo em todos os lugares. Tá? Porque é fácil você atingir, você não espera uma oposição. Eles não esperam, vai chegar, vai tacar fogo no ônibus, vai jogar gasolina. As pessoas, em princípio, não têm uma natureza de reagir contra. Por outro lado, causam um estrépito, um visual bonito para a televisão, né? Amplo e tal. Então, você consegue chamar a atenção. Essa é uma característica desse tipo de atividade. Então, o ônibus é pela facilidade. Eu percebi pelo seu artigo na revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, assim, como o senhor está assim, bastante atualizado e acompanha as diversas máfias em várias partes do mundo. Inclusive, o senhor cita a máfia italiana. A gente sabe, por exemplo, e eu pude conviver uma parte muito próxima àquilo que era feito na Itália para se combater o crime organizado, aquela operação Mãos Limpas, e a repercussão que se teve dentro da Itália e também que serviu como quase que modelo para outras partes do mundo. O que nós temos hoje de modelos em algumas partes do mundo que a gente diz seria possível aplicar no Brasil? Olha, tem uma série de vários tipos de opiniões, vários projetos, várias ideias. A que mais me agrada é o modelo norte-americano. O modelo norte-americano foi o que teve mais sucesso até hoje. As máfias nova-iorquinas foram duramente golpeadas, você tem grandes chefes que morreram nos presídios, você teve até o Tomás Busqueta, que foi preso no Brasil, levado à Itália como delator, acabou sendo levado aos Estados Unidos, onde morreu posteriormente de câncer. Ele também se tornou um grande delator, foco Estados Unidos. Então, um modelo que me parece mais eficiente
é um modelo americano, que tem uma série de peculiaridades cujas práticas no Brasil, legislativamente hoje, seriam impossíveis. O senhor faz uma referência a Nova York, que seria aquela história do assim, crime zero, possibilidade zero? Não. Foi uma investigação feita pelos esquadrões, pela Polícia Especializada Americana. Não é do prefeito Giuliani? Não é do prefeito Giuliani. Isso é uma outra coisa, porque a tolerância zero, que na verdade o nome tolerância zero é um equívoco, porque não é isso que eles estavam pregando, se dirigia à criminalidade comum, à criminalidade geral. O crime e bandidos organizado, de pouca expressão, né? Ou média expressão. Eles baixavam o índice de criminalidade, de furtos, roubos, etc. Não é a isso que o senhor se refere? Não é isso que me refiro. Eu me refiro à atuação da política americana contra as máfias italo-americanas. Na verdade, elas são mais americanas do que italianas. Você tem o exemplo do John Gotti, que foi um dos últimos, né, que morreu na prisão, feita através do desenvolvimento de técnicas, não só técnicas de investigação, mas de possibilidades jurídicas também, que eles têm lá e nós não temos aqui. O senhor acha que o crime organizado no Brasil tem alguma ligação internacional? Ele tem a ligação internacional na medida que ele compra e vende produtos que vêm de fora. A cocaína não é produzida no Brasil, a cocaína é produzida na Bolívia, na Colômbia. Você tem parceiros. Então, você tem parceiros que você tem que comprar de lá e trazer para cá. Armas, por exemplo, armas, drogas, você precisa comprar. Então, eles têm esse tipo de relação. Tá? Por que é só uma relação? Por que você não tem uma joint venture? Vamos juntar os dois para fazer. Por que o PC não se junta, por exemplo, ao Comando Vermelho? Uma questão muito simples. Aquele que se junta a outro vai ter que ceder uma parcela de poder. Então, quando ele cede, ele vira para... E dos lucros também, né? E dos lucros também. Ele fala assim, olha, vamos fazer uma sociedade, então quem vai mandar? Você vai mandar mais, eu vou mandar menos. É como fusão de empresa. Exatamente. Alguém vai perder. Né? E eles não querem perder. Essa é uma área onde ninguém quer perder, todo mundo só quer ganhar. Então, salvo ações específicas, eu já tive casos, por exemplo, você vê um PCC comprando do Comando Vermelho, mas uma relação comercial, comercial entre aspas, né? Mas uma relação casual, interesseira, por aquele motivo, por X ou aquele motivo Y. Mas isso é muito diferente de você ter um comando conjunto ou uma atuação conjunta, que aí sim você pressupõe que alguém ceda um poder para o outro ceda um pouco. Isso eles não se tem notícia de que tenham feito até hoje. Eu duvido que eles façam. Uma outra questão que eu acho que assim, ela orbita, mas assim, não está no centro da nossa conversa, a questão de torcidas organizadas, por exemplo. É uma espécie também de organização, é uma organização criminosa. Como é que o senhor, diante assim, de tantos casos que o senhor vai analisando ao longo da vida, vai vendo aí no seu trabalho no Ministério Público, o que o senhor percebe sobre torcidas organizadas? Há um processo gradativo de diminuição, de um controle maior, ou a gente realmente está percebendo cada vez mais o domínio dessas torcidas organizadas? É que, na verdade, o perfil da torcida organizada não é o perfil de uma organização criminosa. O torcedor, ele não entra numa torcida organizada para matar, ou para fazer isso, ou para praticar um roubo, ou para mais traficar. Impulsiva, então. É uma coisa de momento. Então, ele se assemelha mais à criminalidade comum do que propriamente à criminalidade organizada. Não é nem mais importante nem menos importante. São coisas diferentes, cada qual no seu lugar. Juízes, desembargadores, a gente recebeu recentemente o Dr. Nalini, então ele mostrava também um pouco assim todo o trabalho que é feito por juízes, desembargadores e assim por diante. O senhor percebe, por exemplo, a questão de segurança desses juízes, desses desembargadores, daqueles que estão envolvidos em trabalho como de combate ao crime organizado? Como é a segurança dessas pessoas? Olha, a segurança total não existe, mas não posso entrar em detalhes, mas eu garanto que há possibilidades e que o Ministério Público explora essas possibilidades, que é óbvio que você não pode expor, né? Mas eu garanto que há esse tipo de abordagem dentro do Ministério Público. Há essa preocupação, há instrumentos para se cuidar. Sim. Tem mais questões e perguntas de telespectadores pelas redes sociais. Vamos lá. A Tânia Dalcides, ela é de Alfenas, Minas Gerais, e ela deixou a pergunta dela. Ela fala que em janeiro observamos as barbáries acontecidas nos presídios de Pedrinhas,
no Maranhão, e Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. E ela pergunta se casos como esses são comuns em outros presídios brasileiros, se sempre aconteceram e só agora ficamos sabendo, e o que gera essas cenas de violência. Bom, a realidade do sistema prisional não é a ideal. O que acontece no Brasil é que nós temos muita disparidade entre os estados. Então você não tem uma situação em São Paulo do mesmo quilate que você tem fora. Você tem estados que estão em situação melhor e você tem estados que estão em situação pior. Qual é um estado que está em situação melhor? Talvez o Paraná, talvez São Paulo está numa situação interessante também, evoluiu, né? Uma situação, isso é inegável, né? Mas eu acredito que talvez que o planejamento, o Conselho Nacional de Justiça tem atuado firmemente nessa atuação, nessa área, mas eu acredito sim que os governos devam dar uma atenção, um foco maior para o sistema prisional, porque afinal de contas o sistema prisional é um foco, digamos assim, é uma questão que tem que ser enfrentada para não causar mais prejuízo à sociedade do que causa a própria segregação. Então, se você investisse mais, talvez um bom investimento no sistema prisional, você vai, a longo prazo, fazer com que você tenha que alocar menos recursos para a segurança pública. Eu quero agradecer a presença do Dr. Márcio Sérgio Cristino, ele que é o primeiro vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Muito obrigado por ter vindo, por ter trazido conhecimento, ter trazido informação. E que bom se a gente puder criar nesse espaço que a gente tem aqui uma aproximação maior do trabalho que vocês desenvolvem e passando por aqui gente que possa informar a população, prestar serviço de informação à população. Pode ser assim? Pode ser, eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço muito a sua presença. Muito obrigado. Olha, eu quero dizer para você, Tribuna Independente, nessa noite de sexta-feira, aquele momento para você pensar sobre temáticas tão diferentes, mas ao mesmo tempo você diz como é bom, e é isso que a gente tem recebido de tantos telespectadores, como é bom a gente se aprofundar em temáticas que fazem parte do nosso dia a dia. Momentos difíceis, a gente quer estar aqui para estar ao seu lado, trazendo conhecimento e informação. Tribuna Independente de hoje fica por aqui. Aproveite bem o seu fim de semana. Segunda-feira estou de volta a partir das 8h30 da noite. E para embalar o seu carnaval, a gente vai conversar sobre cultura popular com o professor da Universidade de São Paulo, Roberto Coelho. E você vai acompanhar também numa conversa bastante descontraída com Fernandinha, a medalhista olímpica do vôlei pela seleção brasileira. Tudo isso na segunda-feira, 8h30 da noite, aqui pela Rede Vida, Tribuna Independente. Fica na paz, fica agora com o Jornal da Vida. Tchau, tchau.